Power Rangers Turbo prometia inovação com novos uniformes e poderes, mas foi o começo de uma bagunça que quase destruiu a franquia. As escolhas que foram feitas para essa temporada foram erros que custaram caro. O elenco pediu para sair por causa de problemas nos bastidores e as decisões dividiram os fãs, mudando tudo de um jeito que ninguém esperava. Tanto que isso levou à decisão de encerrarem a franquia na temporada seguinte. Então nesse vídeo eu vou mostrar como essa fase complicada virou um verdadeiro divisor de águas e deixou essa temporada marcada como uma das piores, se não a pior da franquia. Oi, eu sou o Raoni Soares. E Turbo é uma temporada muito controversa, pouca gente gosta dela e isso nem é por acaso. Eu particularmente amo os uniformes, mas isso não quer dizer que essa temporada seja excelente pra mim. Epa, pode ser não. Ela foi lançada em 1997, em uma época em que Power Ranger já estava se arriscando com novas decisões criativas. E a missão dessa temporada era dar uma renovada na série, trazendo um visual mais moderno, com novos personagens e uma história diferente. Por trás dessa decisão estava a intenção clara de atraírem um público mais jovem e ampliar o alcance da franquia. Mas como a gente vai ver, as coisas nem sempre saíram como planejado, porque essas mudanças vieram acompanhadas de várias decisões que mexeram diretamente com a identidade da série e com o elenco que o público já conhecia e amava. Mas para entender o que aconteceu de verdade, é preciso retroceder e falarmos um pouco sobre Zell. Power Rangers Zell foi aquele momento em que parecia que a franquia tinha encontrado o seu caminho. Embora muita gente não goste dessa temporada hoje em dia, na época ela foi uma das temporadas mais populares. Depois do impacto de Mighty Morphin e da pressão de manter o sucesso, Zell surgiu como uma resposta mais firme, mais segura e também mais madura. Os uniformes tinham um visual com cores mais vibrantes, as lutas ganharam mais peso e os vilões começaram a parecer mais ameaçadores. Era como se a série estivesse crescendo junto com quem estava acompanhando ela desde o começo. Os personagens agora ganhavam um pouco mais de histórias nas costas, e até os relacionamentos entre eles começaram a ganhar mais camadas, com um clima menos infantil e mais próximo do público que estava entrando na pré-adolescência. Os roteiros de Zell não eram extremamente complexos, mas eles traziam uma certa construção mais instável. Isso dava à temporada um certo peso diferente, o que fazia com que o público sentisse que ela estava evoluindo. Tudo indicava que Zell estava construindo uma base sólida para a próxima fase, com histórias ainda bem mais construídas, personagens mais desenvolvidos e uma identidade que finalmente fazia sentido. Só que aí veio o Turbo. E junto com essa temporada veio um retrocesso que pegou todo mundo de surpresa. A começar que Power Rangers Turbo tinha sido vendido como uma super evolução. De novo, trazendo novos Zords, novos uniformes com visuais bem mais ousados, um filme para abrir os caminhos e a promessa de aventuras bem mais dinâmicas. Só que por trás dessa empolgação toda já existiam aqueles sinais amarelos que indicavam desgastes. Enquanto para os espectadores tudo parecia um verdadeiro espetáculo, nos bastidores a realidade era bem diferente. A produção enfrentava pressões fortes por parte da Saban, que queria dar uma virada estratégica para alcançar um público ainda mais jovem, que para muitos fãs antigos soava como um tiro no pé. A mudança brusca no tom da série deixou claro que o foco não era mais agradar quem cresceu assistindo Power Rangers, mas sim conquistar as crianças menores. Além disso, existiam tensões sérias rolando entre o elenco, mas isso a gente vai desenrolar daqui a pouco. A produção parecia estar querendo virar a página rápido, para abrir espaço para novos personagens e trazer essas ideias que não agradavam a todos. Assim, Turbo foi saindo do papel com aquela sensação de que algo muito importante estava sendo deixado de lado. Quando o Turbo Power Rangers 2 chegou aos cinemas, a expectativa dos fãs era de um novo marco na franquia. Afinal, o primeiro filme de Power Rangers, lançado em 1995, tinha feito muito sucesso. Inclusive, eu já fiz um vídeo bem legal aqui pro canal, relembrando da história desse filme e trazendo alguns segredos e curiosidades de bastidores. Vou deixar ele aqui no card e na descrição, mas espero esse vídeo terminar primeiro. Agora, esse segundo filme vinha com a responsabilidade de apresentar a nova fase e substituir Zell, fazendo algo completamente diferente do que o primeiro filme tinha feito, porque dessa vez a história se conectaria diretamente com a temporada seguinte, evitando assim que perdessem tempo com episódios inteiros de apresentação de personagens e inclusão de novos poderes e vilões. Só que o resultado foi bem diferente do esperado, e não no bom sentido. Gente, eu tô falando pra todo mundo, dá licença. O filme entregou uma história que confundiu mais do que explicou. Depois que o filme jogava o público em um enredo totalmente novo, com
vilões e cenários que pareciam totalmente desconectados do que a série vinha construindo até então. Porque, por exemplo, por mais que o vilão do primeiro filme fosse um que ninguém conhecesse e que foi incrivelmente marcante, diga-se de passagem, tanto que muitos fãs, incluindo eu, gostaria muito que esse vilão aparecesse na série. Por mais que eles não fossem a principal ameaça, aqueles vilões que todo mundo já estava acostumado e amava também estavam lá. Mas aqui era muita novidade sendo jogada na nossa cara. Desde a Diva Tox e os seus lacaios até o irritante Justin, que virou o Ranger Azul sem explicação alguma. Parecia até que esse filme estava saindo realmente de um universo paralelo. E nem o primeiro filme, que não tinha conexão nenhuma com a série, soou desse jeito. Zell tinha se encerrado com um clima mais sério, com ameaças robóticas que não tinham sido aniquiladas e estratégias bem estabelecidas. Esse filme de Turbo vinha com esse humor mais escrachado, desde a vilã, que tentava resgatar aquele tom hilário da Rita Repulsa, só que sem a força e o carisma dela. Um fato que é certo é que a Diva Tox não agradou nem um pouco o público. Esse filme transmitiu a sensação de que os Rangers estavam dentro de um episódio completamente isolado e não dando continuidade à jornada que os fãs vinham acompanhando há anos. Isso até faria sentido se o filme não tivesse conexão nenhuma com a série. Além disso, ele não explicava quase nada do que precisava ser explicado. Como, por exemplo, os poderes de Zell simplesmente deixarem de existir sem justificativa nenhuma, e os novos poderes Turbo surgirem do nada, com uma sequência rápida de transformação que nunca deixou claro por que aquele novo sistema era necessário. Uma curiosidade é que existiram versões que explicariam isso. Existia uma sequência que chegou a ser filmada onde a Diva Tox derrotava os Rangers ainda usando os trajes de Zell, o que serviria para mostrar que os poderes a essa altura já estariam enfraquecidos. Isso só ficaria mais evidente com a explicação que existia em um outro roteiro, de que os Rangers precisariam trocar os seus poderes porque os Zord e Zell não aguentavam a passagem pelo Triângulo de Nêmesis, e por isso os poderes Zell seriam convertidos na chave Turbo. Só que tudo isso, como a gente sabe, acabou sendo cortado do filme final, provavelmente para deixar a trama bem mais simples para um público mais novo. E o resultado é que os fãs ficaram sem nenhuma explicação oficial sobre o desaparecimento dos poderes Zell. Agora todas as peças se encaixaram. E lembrando que quando essa temporada e o filme foram lançados, a gente não tinha acesso fácil às coisas como tem hoje em dia. Então, para quem assistiu a série de TV sem ter assistido o filme, essa transição foi ainda mais confusa, porque parecia que tudo tinha mudado de uma hora para outra sem motivo nenhum. No primeiro episódio de Turbo, eles até adicionaram diálogos expositivos e flashbacks, recontando o que tinha acontecido no filme. Mas mesmo assim, para quem assistiu a série sem ter assistido ao filme, isso só dava a sensação de que tinham perdido algum episódio no meio do caminho. Fora que foi ali que o Justin foi introduzido para muita gente. Se para quem assistiu ao filme já achava que a inserção desse personagem tinha sido muito desmedida, imagina pra quem chegou na série e já pegou ele no lugar do Rock. Certo que o Rock também não é um dos personagens mais queridos pelos fãs, mas mesmo assim a sua saída, na minha opinião, foi um tanto quanto injusta. E só pra deixar claro, o ator decidiu sair da série devido a desentendimentos contratuais. E a gente vai ver que nesse caso, isso daí não foi um ponto fora da curva. Fora que ele também queria se concentrar muito mais na sua carreira nas artes marciais. Só que enquanto o público ainda estava tentando entender o que estava acontecendo com os antigos Rangers e onde tinha ido parar o Rock, ainda tiveram que engolir uma criança virando super-herói ao lado dos veteranos. O filme era teoricamente a chave para entender essa nova fase, mas no fim das contas mais atrapalhou do que ajudou, e abriu caminho para uma temporada que já começou errada ali. Sem falar que o filme foi um verdadeiro fracasso de bilheteria, arrecadando um pouco mais do que 9 milhões de dólares. Isso já devia ter servido como um alerta, que, como a gente bem sabe, foi ignorado completamente. É verdade. E olha, se tem algo que não pode ser ignorado e não tem como dar errado, é você deixar o like nesse vídeo agora, porque eu te garanto que o que vem pela frente vai te deixar tão surpreso que você provavelmente vai esquecer. Isso ajuda demais a fazer com que o meu conteúdo alcance o público certo, e também me serve como estímulo para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A gente só tem a ganhar. Deixa o like aí.
Uma outra coisa que Turbo errou e muito e que eu preciso pontuar aqui foi eles terem decidido transformar o Book e o Skull em chimpanzés. Esses dois personagens eram muito amados pelo público, tanto que decidiram criarem uma série derivada onde eles seriam os protagonistas. Só que eles fizeram isso durante o período das gravações dessa temporada. Então, para não sobrecarregar os atores, eles decidiram transformar os seus personagens em chimpanzés na série principal enquanto eles estavam gravando o spin-off. Mas como a gente bem sabe, essa série nunca saiu do papel. Começando que criar uma trama interessante dos dois era um grande desafio, porque a história deles sempre se desenrolava em paralelo à história dos Rangers. E era exatamente isso que funcionava tão bem. Convenhamos que assistir 20 minutos desses dois sendo trapalhões não soa muito interessante. Mesmo sendo personagens extremamente queridos, eles não tinham força suficiente que justificasse um spin-off inteiro dedicado a eles, e que ainda fosse capaz de competir com a série principal. Ou seja, foi mais tempo e foco desperdiçado desenvolvendo essa ideia quando eles poderiam estar se concentrando apenas na série principal. E voltando a falar dele, o queridinho de todos, só que não. Se teve uma decisão em Power Rangers Turbo que dividiu opinião até hoje, foi a introdução do Justin como Ranger Azul. E olha, eu não vou nem fingir que eu sou neutro nessa, porque eu detesto essa escolha. De verdade, pra mim, esse foi um dos piores tropeços, não apenas dessa temporada, mas da franquia como um todo. Caracas. Isso quebra completamente a imersão e, ainda pior, mostra como a direção estava perdida nesse ponto. O Justin era literalmente uma criança no meio da equipe formada de pessoas mais velhas, com experiências, vivências e altura. A ideia da produção era clara ao colocar alguém mais novo assim para que o público infantil também se identificasse. Só que eles esqueceram que a essa altura a base de fãs que acompanhava desde o começo já estava ficando mais velha. E desde a sua estreia, Power Rangers sempre conseguiu conversar e cativar o público mais jovem sem precisar apelar para colocar crianças no elenco. Então não fazia o menor sentido eles colocarem esse garoto agora. O Justin simplesmente não tinha preparação, não passou por nenhuma aprovação e do nada se tornou um Power Ranger, dirigindo carro de corrida, pilotando Zord gigante e participando de batalhas que colocavam a sua vida em risco como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Além de tudo isso, a presença dele bagunçava completamente a dinâmica de todo o time. E o impacto foi tamanho que muita gente pulou essa temporada ou simplesmente parou de acompanhar. Porque quando até os heróis perdem esse senso de evolução, o vínculo que existia entre eles e o público se quebra completamente. Só que é claro que o estrago não parou por aí, porque a gente sabe que o que tá ruim pode sim piorar. Se Turbo já vinha derrapando com esse tom mais infantilizado e a inserção desse Ranger Mirim, as coisas só ficaram pior quando os Rangers veteranos simplesmente deixaram o time. E não foi nem de perto com uma grande despedida ou uma transição emocionante. Foi como se aqueles personagens que o público acompanhava há anos simplesmente de uma hora para outra não importasse mais. E é claro que isso mexeu direto na identidade da série. O Tommy, a Cat, o Adam e a Tânia já eram mais do que rostos familiares. Eu nem preciso dizer que muita gente chegou a esse ponto da história graças à força que o Tommy tinha. Mas sem muito aviso surgiram o TJ, a Cassie, a Ashley e o Carlos. E eu não vou mentir, eu gosto muito desses personagens e acho que a entrada deles foi uma boa adição para a temporada. Na minha opinião, o problema não foi o que aconteceu, mas sim como aconteceu. Porque não houve uma construção emocional ou uma justificativa plausível para isso. Certo que eles deram ali a sua desculpa, mas convenhamos que não fez sentido nenhum. Fora que além de ter acontecido da maneira como aconteceu, ainda a gente teve que encarar o fato de que foi quase o grupo inteiro. Porque até esse ponto, mudanças já tinham acontecido, inclusive a Cat, o Adam e a Tânia tinham sido inseridos na série dessa maneira. Só que quando isso aconteceu, não era o grupo inteiro de uma vez que estava sendo trocado. Isso foi um processo lento que dava pra gente um certo tempo pra digerir, porque enquanto a gente se acostumava com esse novo integrante, ainda tínhamos aqueles outros personagens que amávamos e que nos seguravam ali. E nesse caso saiu todo mundo e ficou só aquele personagem que todo mundo queria realmente que saísse. E eu sei que tem até gente que gosta do Justin, mas eu não vou ficar aqui explicando porque elas estão erradas. Isso é uma brincadeira, tá? Eu acho importante frisar isso. Mas isso fez com que Turbo perdesse totalmente o seu senso de continuidade. Esse foi o efeito de uma mudança feita sem planejamento emocional, sem respeito à construção dos personagens e principalmente sem considerar o vínculo real que o público tinha com aquela equipe. Só que a consequência mais clara dessa fase não veio só em críticas, mas também na queda da audiência. E claro, já não era muito boa a essa altura. Um fato que muda na gente quando envelhecemos é que passamos a entender que certas coisas não acontecem do nada. Por isso
isso fica muito fácil entender hoje porque a troca desses atores aconteceu dessa maneira. Um ponto inquestionável aqui é que os bastidores dessa franquia nunca foram muito tranquilos. Desde a primeira temporada ele já era muito turbulento, e é claro que Turbo não seria diferente. A equipe criativa enfrentava um verdadeiro campo minado de decisões difíceis, pressão pesada e disputas que refletiam diretamente na qualidade da série. A Saban Entertainment, dona da franquia, estava de olho no mercado e nas tendências. O negócio era manter a marca viva e principalmente lucrativa. Com a audiência começando a oscilar, essas cobranças aumentaram e isso trouxe um impacto direto na decisão criativa. Essa busca inicial por um público infantil não foi algo que veio do nada. Era uma estratégia para atrair anunciantes e licenciados. Mas fora isso, o Jason David Frank e os outros atores veteranos estavam insatisfeitos com seus contratos e os rumos criativos que a série vinha tomando. Eles queriam receber mais reconhecimentos e papéis de peso. Fora que eles queriam também uma remuneração que fosse condizente com o sucesso que estavam ajudando a construir. Porque sim, eles ainda tinham problemas com isso. E se você já assistiu o primeiro vídeo que eu postei aqui no meu canal, que foi justamente sobre curiosidades dos bastidores de Power Rangers, você já sabe que essa briga por salário acontece desde lá da primeira temporada. Os atores aqui continuavam buscando um reconhecimento que simplesmente nunca vinha por parte da empresa. E foi justamente por isso que eles decidiram deixar a série. E é claro que isso não deu tempo suficiente para que preparassem o terreno. Então tiveram que trazer esses novos protagonistas para ocuparem esse lugar às pressas. Outra questão foi a dificuldade de competir em um mercado já saturado por tantas produções infantis e programas de ação. A Saban precisava encontrar um diferencial, mas todas as tentativas sempre soavam como um tiro no pé. Eles estavam afastando esse público mais antigo e não estavam conseguindo capturar essa nova audiência que eles queriam. Porque juntando tudo isso, não era difícil de perceber que Turbo tinha feito com que o padrão da série caísse muito. E essa sensação de rebaixamento, tanto no visual quanto na história e na entrega, foi um golpe duro para uma franquia que até então vinha crescendo e conquistando cada vez mais fãs. Isso mostrou para eles que mudança sem o cuidado certo pode fazer um passo à frente e se transformar em um tropicão horrível. E essa temporada se transformou numa cicatriz, de certa forma, muito importante para o amadurecimento dessa franquia. Isso serviu como um prenúncio para que a temporada seguinte fosse mais cuidadosa, ao equilibrar a inovação e ainda assim mantendo o respeito ao legado. Só que também esses erros indicaram para os produtores de que talvez a franquia já tinha chegado onde tinha que chegar e que ela não tinha muito mais para onde ir depois disso. Tanto que por causa dessa baixa foi decidido que a temporada seguinte seria o desfecho da franquia. Por isso, o seu desenrolar, como a gente bem sabe, tinha sido pensado para dar um desfecho para essa era Zordon que tinha começado lá em 1993. Outro passo na franquia que também foi extremamente importante, mas que teve outra lição que foi aprendida com Turbo foi a importância que eles deviam dar ao elenco e à narrativa. Seria hilário se não fosse irônico que Turbo, uma temporada com temática de carros, deixou claro que para continuar acelerando era preciso frear um pouco, repensar e dar uma guinada de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com a chegada de Espaço. Essa transição não foi só mais uma troca de uniforme ou de cenário. Foi muito mais do que isso, porque ela representava uma tentativa firme de responder às críticas, de reencontrar a identidade que foi perdida e de reconquistar o público que tinha se afastado. Por mais que Espaço fosse o fim definitivo da franquia, ela precisava terminar isso com um grande estilo e com a mesma força com que ela tinha começado. E foi exatamente essa missão que deu o tom que a temporada precisava. Era o momento de juntar tudo que já tinha funcionado, deixar de lado os erros e apostar em algo mais ousado e mais coeso. E como a gente bem sabe, isso deu tão certo que por mais que Espaço tenha sido pensado como a temporada final, o seu sucesso foi tamanho que acabou garantindo a continuidade da franquia, algo que Turbo não conseguiu nem chegar perto. Mas de certa forma, por mais que tenha sido uma temporada falha, não dá pra dizer
dizer que Turbo não teve uma importância nesse legado. Afinal de contas, os erros servem para ensinar. E se teve uma coisa que Power Ranger fez, foi aprender. Tanto que foi justamente esses erros que fez com que Espaço se tornasse essa temporada tão icônica. E talvez se o resultado de Turbo tivesse sido um pouquinho diferente, hoje essa franquia seria completamente diferente também. Mas isso é algo que a gente nunca vai saber. Mas se tem uma coisa que dá pra gente saber é que a temporada de Espaço inicialmente tinha sido pensada para ser totalmente diferente daquela que foi ao ar. Como por exemplo com o Adam voltando para a equipe como um líder. Você sabia disso? Bom, por sorte eu já tenho um vídeo aqui no canal onde conto toda essa história detalhadamente. E ele tá aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E se você curtiu essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre Power Rangers. Fora que aqui também eu trago outros conteúdos muito legais sobre cultura pop. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo falando se você já sabia sobre tudo isso que eu disse aqui sobre Turbo. Eu quero muito saber qual a sua opinião sobre isso. E nós nos vemos na próxima. Tchau!